Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje falaremos sobre vírgula, um assunto importante. Gostaria de pedir a atenção de cada um de vocês. Se você ainda não assistiu à primeira aula que trata das regras de colocação de vírgula, é importante que você volte lá, assista a aula, faça as anotações necessárias, para que em seguida você possa vir aqui e fazer os exercícios comigo, tá certo? Então vamos lá. Almenara, terça-feira, 23 de agosto de 2020. Almenara, terça-feira, 23 de agosto de 2020. Aqui, pessoal, nós temos um topônimo. Topônimos são endereçamentos. Todas as vezes que eu mandar algo para alguém, eu preciso colocar o local de onde está partindo, o dia da semana e o dia do mês. Isso é muito importante. E por não haver conectivo entre um termo e outro, é importante que eu coloque a vírgula. É obrigatório que eu coloque a vírgula. É necessário que eu faça. Fui à feira e comprei banana, feijão, arroz e abóbora. Fui à feira e comprei banana, feijão, arroz e abóbora. Pessoal, aqui nós temos termos de sintaxes iguais. Termos de sintaxes iguais. Esses termos aqui são orações, porque quando eu digo fui à feira e comprei banana, comprei feijão, comprei arroz e comprei abóbora. Eu estou repetindo 4 orações e, portanto, devemos colocar aqui um i de iguais. Maria, vem urgentemente aqui. Na oração seguinte, a gente muda de situação. Na oração seguinte, a gente muda de situação. Maria, venha urgentemente aqui. Aqui nós estamos chamando Maria. Portanto, trata-se de um vocativo que devemos separar por vírgula. Tá certo? Olha, não vou falar com você novamente. Olha, preste atenção. Quando a gente chama a atenção de outra pessoa, é importante colocar a vírgula, tá certo? Então vamos lá. Na minha casa, sempre um culpado. Eu. Na minha casa, há sempre um culpado. Aqui nós omitimos um verbo e chamamos isso aqui de elipse. Há uma pequena curiosidade nesse caso, porque nesse caso aqui, há a omissão de um verbo. O verbo comprei foi omitido. Aqui, da mesma forma. A diferença é que, neste caso aqui, eu nem cheguei a pronunciar o verbo. Aqui eu já havia pronunciado. Aqui nós temos um zeugma. Aqui temos uma elipse. Elipse. Tá certo? Então vamos lá. As laranjas que estão maduras são minhas. Aqui eu coloquei 2 construções iguais para apresentar para vocês uma curiosidade. Nós temos uma oração subordinada adjetiva. E se for aqui para cima, nós podemos falar da oração explicativa e aqui da restritiva. Oração subordinada adjetiva a explicativa, pessoal, ela vem separada por vírgula. A restritiva, ela não usa vírgula. Então, aqui em cima nós temos a explicativa. E aqui nós temos a restritiva. Se eu coloco as vírgulas, eu estou dizendo: existe um monte de laranjas, elas estão maduras e elas são minhas. O objetivo do termo entre vírgulas é puramente explicar. Quando eu digo, as laranjas que estão maduras são minhas e não coloco entre vírgulas, o que eu estou dizendo? Existem laranjas verdes, existem laranjas maduras, existem laranjas que são minhas e existem as de outras pessoas. As minhas são apenas as que estão maduras. Tá legal? Então tá bom. Nós temos oração subordinada adjetiva explicativa, que é a de cima, e nós temos oração subordinada adjetiva restritiva, que é a de baixo. A de cima explica e a de baixo restringe. O que é restringir? Restringir é delimitar. Essas são minhas e essas são de outra pessoa. A explicativa, ela apenas passa a informação, ela explica algo que ficou sem a clareza necessária. Então vamos lá. Quando precisei de sua ajuda durante a semana passada, esteve à disposição. Aqui nós colocamos uma vírgula, mas existem situações de pessoas que às vezes escrevem sem vírgula, porque entende que não precisa. O caso, pessoal, é que quando a construção ela é um pouco maior, e essa daqui
poderia se encaixar, mas existem situações ainda maiores. As orações subordinadas adverbiais, elas, quando deslocadas, é importante que se separe por vírgula. E aqui temos um caso que se encaixa muito bem, que é uma oração subordinada adverbial temporal, porque a conjunção que introduz essa oração subordinada, que é a de vermelha, ela se inicia com uma conjunção que expressa tempo. Tá legal? É importante que antes de mudar para o próximo quadro, eu estabeleça a qual grupo pertence essa regra de pontuação. Aqui nós temos o grupo das orações. Aqui nós já temos um termo deslocado. Vamos para o próximo quadro. De forma alguma poderei confiar em você. Aqui vai de encontro ao que afirmamos anteriormente. Temos um caso facultativo. E fica à disposição de quem escreve colocar ou não, tá certo? Nada, nada. Os 2 ou 3 morreram ali. Aqui eu coloquei uma vírgula, coloquei um ponto e vírgula, porque eu já tinha uma vírgula próxima. E há um espaço um pouco maior quando eu introduzo a oração. Nada, nada, uns 2 ou 3 morreram ali. Aqui poderia entrar tanto no grupo deslocado, e nós vamos colocar isso, quanto termos de sintaxes iguais. Nunca desista, penso eu, da sua luta. Aqui nós temos um termo intercalado, um termo oracional. Penso eu está esclarecendo. Penso eu está esclarecendo. É importante colocar entre vírgula. Nunca desistam, penso eu, da luta de vocês. Nunca desista, pensamos nós, da sua luta. Então, se vocês analisarem bem, a flexão de uma não interfere na flexão da outra. Se eu mudar a flexão do termo intercalado, não vai influenciar a oração principal, assim também a oração principal não reflete no termo intercalado. Tá legal? Então, vamos para a próxima. Terá sempre minha palavra, isto é, minha honra. Aqui também temos um termo intercalado. Entra no grupo dos termos intercalados. Aqui já tem um significado diferente. Terá sempre minha palavra, isto é minha honra. Aqui eu estou inserindo uma explicação relacionada ao que foi dito antes. Digamos que eu tenha escrito a caneta e não ficou muito claro o que eu disse. Ou eu estou interessado, eu estou propenso a transmitir, a reforçar uma ideia, a transmitir uma outra informação. Este termo isto é, ele tem esse papel, tá legal? Então, essa informação é a respeito do que é minha palavra. Fiz o que deveria, peço contudo que me perdoe. Fiz o que deveria, peço contudo que me perdoe. Aqui nós vamos colocar um ponto e vírgula, porque eu já tenho outras vírgulas aqui, e aqui há uma pausa um pouco mais acentuada. Lembrando, pessoal, aquilo que eu disse lá atrás, lá na outra aula, não é a pausa que faz a vírgula. Eu não posso me basear unicamente na pausa. Então, nós temos aqui, fiz o que deveria, peço contudo que me perdoe. Aqui nós temos também um termo intercalado. Se esse contudo tivesse vindo aqui, seria antes do peço. Fiz o que deveria, contudo peço que me perdoe. Eu teria apenas uma vírgula, mas como eu desloquei, aí eu vou ter 3 vírgulas. Só que, no caso da primeira, eu substituo pelo ponto e vírgula para que a construção fique melhor pontuada. A Maria, desejo-lhe tudo de bom. Aqui nós temos um pleonasmo. Pleonasmo é o que? Repetição. Repetição não pode vir junta. Eu não posso ter dentro da mesma oração 2 termos iguais. Isso é regra básica gramatical. Aqui nós temos um objeto indireto e aqui nós temos um objeto indireto também. Então, dentro da mesma oração, eu não posso ter 2 objetos indiretos. O pleonasmo ele não é um erro gramatical, está muito bem posto dentro da gramática, está previsto pela gramática. O que se erra muito são as regras de pontuação, tá certo? Eu não posso, por exemplo, colocar a Maria, desejo-lhe tudo de bom, sem pontuação. Eu preciso colocar isso e pontuar adequadamente. Canto o sonho todo. Eu amo, sofro, choro. Aqui nós temos orações coordenadas assindéticas.
Entra no grupo das orações também. Vamos para a aula seguinte. Lembrando, pessoal, que todas as orações coordenadas assindéticas, elas devem estar devidamente pontuadas, colocada a vírgula, tá legal? Fiz tudo o que queria, mas peço contudo que me perdoe. Aqui temos uma oração coordenada sindética adversativa. As orações adversativas, elas devem estar separadas por vírgula. Nós entramos no grupo das orações. Lembra que lá atrás, na aula passada, e lembrando mais uma vez, é importante que você volte lá e assista. Afirmei analisar melhor as orações, falei de forma vaga a respeito das orações, e agora eu estou especificando os casos, como se deve fazer. Sofri muito, de modo que sua partida foi um alívio. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Vamos colocar uma vírgula aqui. Essa vírgula, pessoal, não é muito comum se colocar. Os casos obrigatórios mesmos, eles são os adversativos e os explicativos. Os alternativos também. Os alternativos também é muito importante colocar. Os aditivos é proibido. Coloco antes do somente quando o sujeito ele for diferente. Sofri muito, de modo que sua partida foi um alívio. Aqui temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Estou concluindo o que foi dito anteriormente. Sofri muito, de modo que sua partida foi um alívio. Aqui entra também no grupo das orações. Venha rápido, porque é preciso. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética explicativa. Venham rápido porque é preciso. Aqui nós vamos colocar uma vírgula antes do porquê. Existem os casos envolvendo o porquê que não se coloca vírgula quando se tratar de uma oração causal. As orações causais, elas são orações subordinadas adverbiais. As orações explicativas, elas são coordenadas. Então é importante ter essa noção. Ou me perdoa ou irei para sempre. Aqui nós vamos separar por vírgula também. Entra no grupo das orações. Ou me perdoa ou irei para sempre. Não sairei hoje, pois estou doente. Bom, pessoal, lá também atrás, na primeira aula, dissemos de forma bastante subjetiva de que o termo pois ele precisaria ser explicado com mais calma. Então vamos explicar aqui. Quando o termo pois ele tiver sentido de porquê, ele pede apenas uma vírgula. Quando o termo pois ele tiver sentido de portanto, ele pede duas vírgulas. Portanto, duas vírgulas. Aqui a gente entra na regra do pois. Isto sempre foi o que busquei, a vitória. Aqui temos um aposto. Os apostos, como toda explicação, é importante separar por vírgula. Quando não se coloca entre vírgula, se separa por vírgula. Não poderei confiar em você de forma alguma. Aqui temos um reforço. Vamos separar por vírgula também. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Agradeço muito aí a presença de vocês. Se gostarem da aula, é importante que se inscrevam no canal, deixem um like. Isso é muito importante. Fiquem com Deus e muito obrigado.